Irmãos em Cristo, eu quero vos cumprimentar com a bendita paz do Senhor Jesus. Externar meu tributo de gratidão ao bom Deus por esta preciosíssima oportunidade que aprove ao bom Deus nos conceder na noite de hoje, estar neste santuário com a noiva do Cordeiro em um momento de louvor, adoração e exaltação ao nome precioso do Senhor Jesus. De toda a minha alma, quero externar meu júbilo de gratidão a Deus pela vida, pela família, pelo ministério do pastor José Carlos, pela forma honrosa que nos recebe aqui, pelo voto de confiabilidade, cedendo o seu altar para ministrarmos a palavra de Deus. A nossa oração é que o Senhor Deus prolongue os seus dias na terra com saúde, com graça, com poder, com unção, e onde Ele colocar as suas mãos, haja crescimento, prosperidade, milagre e conquistas para a glória do Senhor Jesus. Fica o nosso apreço, o nosso respeito e consideração aos homens de Deus que constituem o Ministério Geral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado da Paraíba, que de uma forma digna e honrosa, ao lado do pastor José Carlos, vivem levando a boa semente do Evangelho, demolindo as fortalezas do diabo e exaltando o nome de Jesus Cristo. E nós glorificamos ao Senhor. Você que trouxe a Bíblia ao culto de hoje, abra sua Bíblia, por favor, agora. Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. De número 4. E leiamos versículos 32, 33, 34 e o versículo de número 35. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículos 32 ao versículo de número 35. Se você achou, celebra o Senhor dizendo aleluia. Diz a Bíblia, na versão que tem em mãos, está escrito assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Amém e amém. Dentro desses versículos, nós vamos fazer uma meditação hoje, e a meditação tem o seguinte tema: o resgate dos valores primitivos. Diga comigo, o resgate dos valores primitivos. Diga isto mais uma vez, o resgate dos valores primitivos. Diga mais uma vez, o resgate dos valores primitivos. Fique com a sua Bíblia aberta, porque contra a Bíblia não existe argumento, e diz o apóstolo Paulo que pela verdade, somente a verdade. Senhores, nós estamos diante de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 ao 35, onde é
a manjedoura histórica da formação da igreja. E aqui você vai ver a igreja constituída num sentimento de fraternidade, de fé, de intimidade com o Senhor, aonde havia um comum acordo entre os fiéis, visando exclusivamente dar testemunho da obra, dos méritos, da grandeza e da ressurreição de Jesus Cristo, aonde suas atividades visavam exclusivamente colocar em prática os princípios que o Cristo ensinou de amor ao próximo, de essência de cristianismo, de valores do reino, para a boa representatividade do governo de Cristo na face da terra. Aqui neste versículo está o protótipo daquilo que Deus estabeleceu para a genuidade da sua igreja na face da terra. Só que hoje, século 21, geração pós-modernidade, olhar para esse texto, fazer esta leitura, ver as expressões comportamentais, os sentimentos puros daqueles crentes, parece uma utopia, parece que a gente está vivendo um outro evangelho, um outro cristianismo, mas à luz da Bíblia, a essência daquilo que Deus estabeleceu para nós está inserido aqui. A Bíblia é a mesma, o projeto é o mesmo, o Deus é o mesmo, e o que Deus estabeleceu para a sua igreja como essência do cristianismo é imutável. Nós que entramos por vertentes diferentes ou por caminhos que não deveríamos entrar e não vivenciamos a realidade daquilo que Deus estabeleceu por meio de Jesus Cristo como parâmetro da igreja real, vital, para a manifestação da glória de Deus na face da terra. E olhando para esses textos, para esses versículos, nós só temos uma alternativa: tirarmos lições e resgatar os valores primitivos para que possamos, neste século, vivermos de acordo com os princípios de legalidade estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo como representante do seu reino e formação da sua igreja na face da terra, para que possamos ouvir o sonido da última trombeta e sermos arrebatados para vivermos eternamente com Ele nas mansões celestiais. E esta noite, de uma forma bem sucinta, você vai ver aqui a igreja na sua iniciação, na sua essência primitiva, nos dando um modelo de sucesso, de crescimento, de vitória e de triunfo. Se a gente quer viver segundo os princípios estabelecidos do Cristo, precisamos voltar para Atos capítulo 4, versículo 32 e resgatar os valores primitivos. E um dos valores primitivos que precisamos resgatar e que esse texto nos ensina está na parte A do versículo 32 do capítulo 4. Veja o que está escrito na sua Bíblia. Veja se está escrito assim: e era o coração e a alma. Diga comigo: e era o coração e a alma. Se você olhar em outra tradução, provavelmente Almeida atualizada, ou NVI, a nova versão internacional, ao invés de alma, fala de mente. Diz assim: e era o coração e a alma, ou a mente dos que criam. Senhores, você vai ver aqui que aqui está uma comunidade. Aqui tem várias pessoas juntas, com várias personalidades, com vários desejos, com várias emoções,
com vários temperamentos, mas quando se juntavam para um único objetivo, servir a Cristo, não falam aqui em dois corações, diz que todos eles havia um só coração. Eram pessoas diferentes, o músculo do peito chamado coração, cada um tinha o seu, cada um tinha a sua mente, cada um tinha a sua alma, mas quando eles se juntavam para servir a Jesus, não falam em duas mentes, não falam em duas almas e não falam em dois corações. Diz que entre eles havia apenas um coração e uma alma dos que criam. Isso nos ensina o seguinte, que o primeiro resgate dos valores primitivos que precisamos resgatar é a unidade cristã. E ouça-me aqui, é tempo do resgate da unidade cristã. A igreja está iniciando, está formada, mas não está dividida, está unida. Ela inicia na base da unidade. E é um dos valores que nós não estamos mais valorizando, estamos perdendo e estamos fragmentando o corpo de Cristo. Deus não instituiu uma igreja dividida. Os primeiros passos e a primeira formação da igreja, os crentes viviam em unidade. Não era duas mentes pensando, tinha várias cabeças, mas era uma só mente. Tinha várias pessoas, mas era uma só alma. Tinha vários corações, mas à luz da Bíblia, um só coração era da igreja. Isso fala de unidade. Unidade. E é tempo do resgate da unidade cristã. E eu vou lhe mostrar algumas coisas que esse texto nos ensina. Uma delas, os cristãos primitivos viviam em família e não em grupo partidários. Eles viviam em família, com sentimento de família, e não grupo partidário, porque a Bíblia diz, era um o coração e a alma. Senhores, para ser um, você só vai ver isso no processo originário e criativo de Deus, quando formou o primeiro casal e que Deus deu a disjuntora para o homem. Houve um estabelecimento de unidade. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Unidade. Dois corpos com o mesmo sentimento, com o mesmo propósito, com a mesma visão, com o mesmo desejo, com o mesmo alvo. E aqui a igreja diz, um só coração e uma só alma. Os crentes primitivos viviam com sentimento de família, em família e não grupos partidários. E deixa eu contextualizar isso aqui aos senhores. A grande crise nos dias atuais, amados, que nós estamos vivenciando, é que a maioria daqueles que estão inseridos entre nós, que se dizem cristãos, que se passam por crente, eles perderam o sentimento de família. A maioria que convive conosco perderam o sentimento de família. A palavra irmão já não faz parte mais do seu vocabulário. E a palavra irmão hoje se tornou uma palavra apelativa, uma palavra sem valor, porque não se sabe o nome da pessoa, não se sabe seu drama, não se sabe a sua história. Aí, por não saber o seu nome, apenas trata irmão
irmão, irmão. Mas a palavra irmão na Bíblia está muito mais do que um termo apelativo. A palavra irmão está interligada a um sentimento de família, ao sentimento de família. E este vocabulário, esta palavra irmão, além de não fazer mais parte do vocabulário de muitos crentes que estão entre nós, você vai ver que o sentimento de fé, de fraternidade, já não existe mais dentro do seu coração. Senhores, quando a Bíblia ensina que deveríamos viver em família, hoje se vive totalmente ao contrário. Quando a Bíblia diz que deveríamos viver como ovelhas no mesmo rebanho, sendo guiado pelo Supremo, o Sumo Pastor, hoje vivemos, na maioria das vezes, como lobo devorando lobo, ou em covil de lobos, um tentando devorar o outro, um tentando matar o outro, um tentando ferir o outro. É um beijo na face e o punhal na costela, quando a Bíblia ensina totalmente ao contrário. A Bíblia diz que somos família, a Bíblia diz que somos irmãos, Jesus diz que nós somos irmãos dele. A igreja foi instituída como família. E deixa eu lhe dizer algo aqui, senhores: cristianismo não é religião. Jesus não veio estabelecer religião na face da terra. O que mais Jesus condenou na face da terra foi a religiosidade, foi a religião. Jesus não veio estabelecer religião, Jesus veio estabelecer relacionamento. E só tem relacionamento quem vive em família. E nós precisamos entender que nós somos filhos do mesmo Pai. Nós somos herdeiros do mesmo Pai. E Deus não tem filhos privilegiados. O amor de Deus é igualitário. Deus não trata ninguém melhor do que o outro, porque Deus não é elitista, Deus não é discriminatório e Deus não é preconceituoso. Todos são filhos de Deus. Somos herdeiros do mesmo Pai. E na igreja primitiva, senhores, não havia grupos prediletos, não havia grupos partidários. Todos eram um em Cristo Jesus. O corpo não estava dividido como está hoje. Era a mesma fé, era o mesmo amor, era a mesma atitude, era o mesmo sentimento, era o mesmo batismo, era a mesma esperança, era o mesmo Espírito, era o mesmo Deus, era a mesma visão em Cristo Jesus. Outra verdade que esse texto nos ensina era o coração e a alma da multidão dos que criam, é que os primeiros cristãos possuíam comunhão com o Senhor Jesus na proporcionalidade da comunhão que havia entre eles. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia, antes de falar que eles criam, a Bíblia diz que o coração e a alma deles eram um. A Bíblia não diz primeiro que eles criam para dizer depois que eles tinham um coração e uma alma. A Bíblia diz primeiro que eles tinham um coração e uma alma, para depois dizer que eles criam. A fé deles, a comunhão com o Senhor, era proporcional à comunhão que eles tinham na terra. Sabe o que Deus está nos ensinando esta noite, servo de Deus?
Não adianta você dizer que ama a Deus se você é um separatista. Não adianta você viver orando, jejuando, se consagrando, se você não se ajunta com seus irmãos da fé. Não adianta que você dizer que você serve a Deus se você tem medo de se contaminar com aquele irmão da fé que ceia contigo, que serve a Deus contigo, você se sentindo mais santo do que ele, mais ungido do que ele, melhor do que ele. Para Deus, ouça o que eu vou lhe dizer, para Deus isso não se chama espiritualidade. Para Deus isto é hipocrisia. Foi o pecado que Jesus mais condenou. Pode ler na Bíblia, no Evangelho. O pecado que Jesus mais condenou não foi o adultério. Adultério ele perdoou. O pecado que ele mais condenou foi a hipocrisia. Hipócritas, 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 hipócritas. Foi isso que ele condenou. Um grupo religioso que só dizia: eu jejuo, eu oro, eu pago dízimo, eu faço isso, mas não se juntava, era um separatista, condenava, apontava. E cristianismo não é isso. Cristianismo é a viver junto, é amar junto, é sofrer junto, é pagar preço junto. E outra coisa, eu preciso esclarecer isso aqui para vocês. A sua comunhão com Deus, ela só tem validade no céu, na proporcionalidade da sua comunhão com seu irmão aqui na terra. Não adianta você tomar a ceia e dizer: eu não vou com a face de fulano. Você está perdendo o seu tempo. Não adianta você dizer: eu amo a Deus, olha, eu não tolero ciclano. Olha, senhores, mude seu destino, mude seu endereço. Se você pensa que você vai para o céu, você vai estar totalmente equivocado. E sabe por que eu estou te dizendo isso para vocês? Porque Deus não se relaciona com divisor. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia quem diz. Sabe por quê? Se você deseja ter uma vida saudável, de comunhão com Deus, na presença de Deus, você precisa renovar a sua comunhão com o seu irmão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que se você não renovar a comunhão com seu irmão, Deus abrirá mão de você. Sabe por quê? Então vamos para a Bíblia. Porque Deus só ordena a bênção onde há comunhão, unidade. A Bíblia diz que o Espírito Santo só desce em forma de óleo onde os irmãos vivam em união. A Bíblia diz, Jesus ensina que Deus só ouve e responde a nossa oração quando a nossa oração é feita em união. Jesus ensinou isso em Mateus 18, 19, 20. Capítulo 18, versículo 19, versículo 20. Jesus diz assim: se dois na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito pelo meu Pai. Agora Jesus diz:
meu Pai só vai atender se você orar em concordância. Em concordância. Se não tiver comunhão, não adianta nem orar. Meu Pai não atende. É tão sério que Jesus ensinou no Sermão da Montanha a forma de cultuar e servi-lo. E Jesus disse assim: se você estiver me trazendo uma oferta e no meio do caminho você se lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você, não é você contra ele, é teu irmão contra você. Não é você que fez a ele, mas que ele fez com você. Não quero sua oferta, não quero sua oração, não quero seu jejum, não quero seu louvor, não quero sua adoração, não quero seu culto. Mesmo que você esteja isento de tudo, volte, põe ali sua oferta, vai lá e se conserte com ele. Se acertou com ele, pega a sua oferta e vem me cultuar, vem me adorar. Aleluia! Entende agora porque a maioria dos nossos cultos não tem mais presença de Deus, não tem mais salvação de alma, não tem cura divina, não tem mais batismo com o Espírito Santo? Porque aonde há divisão, Deus não opera, Deus não se revela, Deus não fala, Deus não move. Aleluia! Aleluia! Para a gente encerrar aqui, porque ainda entre o coração e a alma tem muita coisa, mas esse texto é muito rico. Então vamos dar aqui abrir um leque para vocês. Olhe para o versículo 33. Vamos sair do 32. Tem muita coisa ainda no 32, mas eu vou ser ético hoje. Olha para o 33. Vê se está escrito assim: e os apóstolos davam com grande poder o quê? Diga: testemunho. Aqui está o segundo valor que precisa ser resgatado do tempo primitivo: testemunho. Ouça-me aqui. A verdadeira credencial de um servo de Deus é o seu testemunho. Nós estamos falando a uma igreja madura, coisas que com o passar do tempo, infelizmente, nós perdemos. E a igreja primitiva, por onde passava dando o seu testemunho. E neste tempo do fim, Deus vai nos dar graça para a gente ter como verdadeira credencial de um servo de Deus o seu testemunho. Veja o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele dava o quê? Testemunho. Sabe o que isso nos ensina? Os cristãos primitivos não tinham vergonha de assumir publicamente que eram cristãos. Eles não tinham vergonha de assumir publicamente que era cristão. Aonde eles passavam, testemunho. Jesus foi crucificado, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, nós somos servos de Jesus, nós somos discípulos de Jesus. Amados, o verdadeiro cristão não é omisso. O verdadeiro cristão, ele tem o prazer de assumir que ele serve a Jesus Cristo. Infelizmente, nessa geração pós-modernidade, o joio tem crescido juntamente com o trigo. Mas deixa eu lhe dizer algo aqui: se você foi salvo por Jesus Cristo,
Se você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, se o seu nome está escrito no livro da vida, Jesus lhe salvou para você ser trigo e não joio. Isso significa que você foi salvo por Jesus para ser um cristão autêntico, para ser um cristão original, porque cristão genérico Deus já não suporta mais. Deus te gerou para você ser um cristão original. Então não se envergonhe de ser cristão, não se envergonhe do evangelho, não se envergonhe das sagradas escrituras, não se envergonhe de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Outra lição que eu aprendo aqui, senhores: os cristãos primitivos, pode ver aqui no texto, não tinham títulos, mas possuíam testemunho de vida. Hoje há uma inversão de valores. Dentro das nossas igrejas tem multidões com títulos, mas o testemunho de vida... Queridos, a essência do evangelho não está nos seus títulos. A essência do evangelho está no seu testemunho. O que vai te garantir na eternidade não são teus títulos. O que vai te garantir na eternidade é o teu testemunho. E deixa eu lhe dizer algo aqui à luz da Bíblia Sagrada. Querido, a grande decadência da vida cristã é que muitos hoje, nesses últimos dias, se dizem cristão, mas estão se escondendo atrás dos seus títulos, estão se escondendo atrás dos seus diplomas, estão se escondendo atrás do seu status social, estão se escondendo atrás da sua conta bancária, e se esqueceram de ser sal da terra e luz do mundo. O que vale para Deus não são seus títulos. Seus títulos para Deus não têm valor nenhum. O que vale para Deus é o seu testemunho. Jesus nunca ensinou: apresente seu diploma aos homens para que resplandeça a minha glória. Jesus nunca ensinou: apresente seus títulos aos homens para que resplandeça a minha glória. Mas Jesus disse o seguinte: seja sal, seja luz, e resplandeça a sua luz diante dos homens, para que glorifique o meu Pai que está nos céus. Aleluia, aleluia. E a grande dificuldade que a liderança enfrenta hoje é que muitos estão se escondendo atrás do seu status. Seus testemunhos estão bichados, seus frutos estão podres, e estão denegrindo a imagem da noiva do Cordeiro. Mas eu estou aqui esta noite, debaixo da graça de Deus, autorizado por Jesus Cristo, para dizer: esses dias estão contados desses mascarados dentro da igreja, porque Deus está levantando uma geração de homens comprometidos, de mulheres saudáveis, que honram o testemunho de Jesus Cristo na face da terra. Há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus Cristo.
Agora olhe para a sua Bíblia. Olhe para a sua Bíblia. Ainda versículo 33. Olhe para a sua Bíblia, versículo 33. Os apóstolos davam com grande poder testemunho de quê? Testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, ou do Senhor Jesus. Preste atenção aqui num detalhe. Sabe o que os apóstolos estão fazendo aqui? Dando testemunho da mensagem que eles criam e pregavam. Eles testemunhavam daquilo que criam. Eles pregavam o que eles acreditavam. Os testemunhos dos cristãos primitivos era conforme a mensagem que eles criam e pregavam. Testemunho da ressurreição de Jesus. Sabe o que Deus está nos ensinando aqui, servo de Deus? Infelizmente, a maioria hoje não vive o que prega e não prega o que vive. Os cristãos pregavam o que acreditavam e no que acreditavam eles pregavam. Não havia duplicidade, não havia inversão. Só que hoje se prega uma coisa e vive outra. Hoje nós temos muitos pregadores, nós temos muitos ouvintes, mas poucos praticantes da palavra de Deus. E esse me permita, porque eu vou usar uma linguagem paulina. Esses tais estão pregando para a sua própria condenação. Estão construindo sua casa em cima de areia. E deixa eu contextualizar e falar a todos os senhores. Veracidade bíblica, a Bíblia ensina isso. Ouça-me aqui. Você não pode ensinar uma coisa que você não vive. Você não pode falar sobre santidade se você é carnal. Você não pode pregar sobre dízimo se você não é dizimista. Você não pode pregar sobre a família se a sua família está totalmente desgovernada. Você não pode pregar sobre o poder de Deus se você não acredita nas verdades pentecostal. A verdadeira pregação não é aquela que você prega. A verdadeira pregação é o seu testemunho de vida na face da terra. Como o próprio ato dos apóstolos nos ensina, estes homens andaram com Jesus Cristo. Está escrito, estes homens andaram com Jesus Cristo, porque olhava para os passos dele, era o mesmo de Jesus. Olhava para a palavra, era a mesma de Jesus. A pregação era a mesma de Jesus. A postura era a mesma de Jesus. A autoridade era a mesma de Jesus. E como eles eram conhecidos, esses homens andaram com Jesus. Andaram com Jesus. Irmão, vamos sair do campo teórico. Vamos parar de sermos tagarela, de falarmos o que não vivemos. Vamos ser autênticos. Vamos tirar a fantasia, vamos ser transparentes com Deus, conosco, com a igreja, com o pastor que é autoridade sobre nós. Vamos viver a essência do evangelho, vamos resgatar os valores primitivos, porque isso que se diz igreja, não é igreja. O que se diz evangelho por aí, não é evangelho. Precisamos voltar à origem. Eu não estou falando de saudosismo, eu não estou falando de passado, eu estou falando de essência, de verdade, de caráter, de evangelho, de Bíblia, de sã doutrina, de cidadão celestial. Volte a Atos, capítulo 4.
Dê uma olhadinha no versículo 34. Agora o cerco vai apertar. 34. 34. Olha o que está escrito no 34. Não havia, pois, entre eles necessidade algum, ponto e vírgula, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido. Complete a leitura. Veja se emprestavam ou depositavam. Ó, depois você analisa o verbo, quando você chegar em casa, o verbo depositar. Você só deposita alguma coisa em algo que lhe inspira credibilidade. Os crentes primitivos vendiam tudo e pegavam o que vendiam e sabiam onde iam. Agora veja se o apóstolo pediam para eles venderem. Vê se mandavam vender. Vê se os apóstolos estavam vendendo suor. Ou eram os crentes que vendiam as propriedades? Era o apóstolo que vendia a meia ungida? Ou eram os crentes que vendiam os bens e traziam para os pés dos apóstolos? Os apóstolos estavam aqui pedindo, vai lá e venda tudo e traga para cá? Ou era uma atitude voluntária dos crentes? Então segure aí. O terceiro resgate dos valores primitivos. O Senhor Deus dará ao seu povo homens confiáveis e comprometidos com a sua palavra. Sabe por que os discípulos vendiam tudo e traziam aos pés dos apóstolos? Porque os discípulos confiavam nos apóstolos. E segure aí. Vocês sabem por que os cristãos primitivos confiavam nos apóstolos? Os cristãos primitivos olhavam para os apóstolos e viam nos apóstolos Jesus na vida deles. Por isso que os cristãos vendiam tudo e traziam ao pé dos apóstolos, porque viam Jesus na vida dos apóstolos. Deixa eu lhe falar algo aqui para vocês, e eu vou profetizar de olhos abertos. Ouça-me aqui. O Senhor Deus vai arrancar do meio do seu povo esses lobos devoradores, que estão fantasiados de terno e gravata no nosso meio, que usam títulos de pastores, mas que de Deus não tem nada. E Deus vai dar ao seu povo homens segundo o seu coração, que você, ao olhar para ele, para a face dele, você vai dizer: esse é um homem de Deus, esse é servo de Deus, esse tem graça de Deus na vida. Deus dará ao seu povo homens de caráter, com caráter de Jesus Cristo, que demonstram que andam diariamente com o Senhor Jesus, homens que não precisarão dizer o que são, o que têm, o que fazem. Você vai olhar para ele e vai ver notório: a graça de Deus habita nesse homem, a unção de Deus habita nesse homem, ele é servo de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Outra verdade que eu aprendo aqui: os apóstolos cuidavam dos recursos dos cristãos primitivos com temor e tremor. Por isso que eles depositavam. Porque os apóstolos, quando pegavam, diziam que isso aqui é consagrado, isso aqui não é meu, isso é do Senhor. Segure aí, querido. Esses mercenários, esses negociantes da fé, eles estão com seus dias contados.
vem aí um juízo de Deus sobre eles. Ouça o que eu estou dizendo, esses mercenários que não estão tendo temor com os recursos dos crentes, estão construindo impérios pessoais, que estão tirando oferta em nome de obra missionária, estão extraviando para construir casa na beira da praia, estão prometendo uma série de milagres, em troca do vil metal. Vem aí sobre esses negociantes da fé o juízo de Deus. Vem aí o juízo de Deus sobre eles. Mas deixa eu lhe dizer algo aqui esta noite. Nem tudo está perdido. Deus sempre teve e tem os seus remanescentes na terra. Aqueles homens que não se vendem, que não se corrompem, que não aceitam fazer alianças errôneas, que não se entregam, homens fiéis, e Deus está levantando homens comprometidos com a sua palavra, homens fiéis, que não vão profanar o sagrado, que vão zelar pelos recursos do povo de Deus, e que o povo de Deus poderá contribuir e confiar seus recursos e suas contribuições, porque eles terão temor a Deus em tocar na finança dos salvos. E eu posso falar aqui algo forte para vocês aqui. Sua oferta, seu dinheiro, não é para dar para pastor que você não conhece, que nunca fez uma oração por você, que nunca lhe visitou, que nunca esteve com você. Sua oferta, seu dízimo, é para trazer para o sacerdote que cuida da sua vida, que vela pela sua alma. Não é para aqueles que estão vendendo ceia pela internet, estão vendendo salvação pelos aparelhos televisivos. Você não dá aqui e dá para eles. Isso é covardia, isso é injustiça que você está fazendo com a sua igreja. A Bíblia ensina: traga a casa do tesouro. É aonde você recebe alimento, é aonde o pasto é verdejante, é aonde você é tratado, é aonde tem homens de Deus que você tem que trazer. Deixe de ser traidor.
Olha, eu não vou falar mais sobre o versículo 34, senão o pastor José Carlos não vai me trazer na próxima escola bíblica. Então eu vou parar aqui para deixar o restante para a escola bíblica. E eu vou encerrar com um pedacinho de um versículo, com a metade de um versículo. Eu vou encerrar para mostrar para vocês aqui. Olhe para o final do versículo 33. Vê se está escrito assim: em todos eles. Está escrito isso na sua Bíblia? Ou veja, só diz assim, somente nos apóstolos. Ou veja-se, somente nos discípulos. Somente nos crentes. Mas veja, diz, em todos eles, tanto os apóstolos quanto os crentes, havia o quê? Ou seja, o nível da espiritualidade era igual. Não havia ninguém mais espiritual do que o outro. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe qual era a maior riqueza da igreja primitiva? A graça de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para vocês aqui? A graça de Deus voltará a ser a maior riqueza para o povo de Deus. Havia neles a graça. A mesma graça que estava nos apóstolos era a mesma graça que estava nos cristãos. Ouça-me aqui, o rebanho não pode ser mais espiritual do que o seu pastor. Isso gera problema. O rebanho tem que acompanhar a espiritualidade do seu pastor. Havia em todos eles abundante graça. Sabe o que Deus está dizendo? Os cristãos primitivos faziam da espiritualidade o seu estilo de vida. Deixa eu encerrar aqui dizendo algo para vocês. Ser espiritual para os cristãos não era obrigação, estilo de vida. Havia sobre eles, em todos eles, abundante graça. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo que Ele não suporta mais esses crentes religiosos, carnais, farisaicos no meio do seu povo. Ser espiritual, senhores, é ser sensível ao Espírito Santo. Ser espiritual é viver em santidade, sem ninguém mandar você viver em santidade. Ser espiritual é você ter comunhão diária com o Senhor. Ser espiritual é você orar sem ter ninguém te impondo a orar. Ser espiritual é você ter vestes brancas e óleo fresco descendo sobre a sua cabeça. Então isso não é ritualismo, isso é ser estilo de vida de verdadeiro cidadão dos céus. E se você olhar para a Bíblia, senhores, os cristãos primitivos, eles eram cheios da graça de Deus. Servo de Deus, deixa eu falar algo aqui sério para vocês aqui. Não dá mais para viver dentro da igreja com a vida vazia. Não dá mais para viver dentro da igreja com a alma seca. Não dá mais para viver dentro da igreja com o coração petrificado. Não dá mais para viver dentro da igreja garantido apenas pelo status, pelo protocolo. Aguentar 2, 3 horas de culto, sem derramar uma lágrima, sem dizer um amém, sem dizer um aleluia. Os crentes primitivos eram banhados, eram cheios da graça de Deus. Se você não consegue em 2 horas de culto dizer um amém, é porque a graça de Deus está longe de você.
Se você depende de um cantor famoso para vir um culto, você não sabe o que é graça de Deus. Se você depende de um pregador famoso para vir ao santuário, você não sabe o que é graça de Deus. Se você depende daquele, levanta a mão, fala isso, faz aquilo, olhe para lá para você dar um glória a Deus, você não sabe quem é a graça de Deus. Mas quando você tem a graça de Deus na vida, você adora, você serve, você louva, sem precisar ser manipulado por ninguém. Havia neles abundante graça. E o Senhor está dizendo à igreja do estado da Paraíba que Ele vai abrir as comportas dos céus e vai derramar em forma de rio a graça dele sobre o seu povo, sobre esta cidade, sobre esse estado. Igreja do Senhor Jesus Cristo, receba agora o fluir da graça de Deus sobre vós. Chamando barrabadom bandorobo rabagai. Cabachabandorobagarrabagarraba chabandorobagarrabagarraba jabandarabagai. Eita! Então, se você tem a graça de Deus na vida, você pode dizer um amém, você pode dizer um aleluia, você pode dizer que você é crente, salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. A graça de Deus está sobre você esta noite. Cada metro quadrado desta igreja agora vai ser dominado, impregnado, possuído, derramado, inundado, preenchido pela graça de Deus agora. Porque a Bíblia diz, havia sobre eles abundante graça. Vem aí a abundância da graça de Deus sobre você agora. Vai. Vai. Olhe para mim. Se Deus é vivo, se Deus está nesta casa, e se Deus está usando meus lábios para falar ao seu povo, em 30 segundos, Deus abrirá os céus, baixará a sua nuvem de glória neste lugar, e dominará esta casa com uma abundante graça. Aguarde 30 segundos, ou você pode apenas levantar uma das suas mãos. Levante apenas uma de suas mãos e aguarde 30 segundos e veja o que Jeová vai fazer aqui agora. Eu disse que Ele vai abrir os céus, vai abaixar a nuvem de glória e esta casa vai ser dominada por uma abundante graça. E se você sentir a graça de Deus na vida, ponha toda a sua adoração para fora. Se você sentir a graça de Deus na sua vida, você pode dizer aleluia, você pode dizer glória a Deus, você pode falar línguas estranhas. Vai, 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 Jeová.
Oremos ao Senhor. Bendito Deus, Pai que estás nos céus. Senhor, damos-te graças por tudo que nos concedeste nesta noite. Quero te agradecer, Pai, de coração, pelo instrumento que tu usastes nesta noite para transmitir a tua palavra que é viva, divina e eficaz. E te pedimos que ela continue trabalhando em nossos corações, em nossas vidas. Sei que tu és fiel e poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós te pedimos ou pensamos. Atenta, Senhor, para os nomes que foram apresentados aqui, as vidas que estão carentes da tua proteção e da tua graça. Que todo mal, enfermidade, doença, moléstia seja expulsa, repreendida no poder e autoridade do teu nome. Guarda os teus filhos sobre a tua proteção, nos dando uma noite de paz e um bom sono reparador. Pai de eterna bondade, nós te oramos, Senhor, no nome de Jesus, o teu Filho amado que vive e que reina para sempre. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre.